Se você acha esse mundo ruim, deveria ver alguns outros. In the off-world colonies, the chance to begin again in a golden land of opportunity and adventure. Stop it, please, I beg you! Terrible war is a nuisance. Shout out his name! I want every man, woman, and child to understand how close we are to chaos. I want everyone to remember why they need us. Essa frase foi dita pelo autor de Blade Runner, Philip K. Dick, em um discurso no segundo Festival Internacional de Ficção Científica de Metz, que eu acho que narra muito bem um dos aspectos cruciais que fazem uma boa ficção científica ser uma boa ficção científica. Muito se fala dos seres humanos como seres empáticos, sociais e ambiciosos, mas em uma análise um pouco mais pessimista, bom, às vezes até mais realista, na verdade podemos dizer que somos egoístas, dependentes e preguiçosos. Assim, a gente adora histórias de superação, mas a gente odeia ver alguém se dando melhor na vida do que a gente adora o convívio com outras pessoas, mas talvez a gente só goste de falar da nossa própria vida pra outras pessoas. Por fim, a gente pode estar sempre tentando melhorar a nossa condição atual e sermos chamados de ambiciosos. A gente quer casas mais espaçosas, queremos sofás mais confortáveis, queremos celulares mais rápidos. Mas será que isso realmente é ambição? Ou a gente só quer estar na posição mais confortável que o mundo atual e tecnológico pode nos proporcionar? Todos os dias a gente acorda pensando e torcendo pro dia de amanhã ser melhor, que você vai ser mais produtivo e que isso vai te trazer um sucesso maior na sua carreira, possibilitando a segurança financeira que você tanto quer, para que você possa finalmente comprar aquela geladeira de 2 portas que você tanto sonha, para que você possa parar de comprar produtos feitos pelo próprio mercado que você vai e comprar produtos de marcas mais caras, de marcas com mais qualidade, para que você possa parar de se programar para comprar um azeite no mercado, já que você precisa economizar a semana inteira para essa compra não pesar no seu bolso no final do mês, para você parar de se preocupar se no lugar onde você vai trabalhar eles vão servir café para os funcionários, porque você não aguenta mais gastar dinheiro com uma coisa que só serve para te fazer trabalhar mais. A gente diariamente acorda com esses anseios, mas deixa eu te fazer uma pergunta: você já não acha que se esforce demais de vez em quando? E você se matar de trabalhar realmente vai acarretar isso? Acarretar esse futuro que você tanto almeja? Ou talvez só vai tirar anos da sua preciosa vida? E mesmo se você realmente alcançar esse estágio que você tanto sonha, você vai mesmo ser feliz com ele? A resposta sincera provavelmente é não. Eu sei que você sabe disso, eu sei disso, mas todo santo dia a gente pensa a mesma coisa. A gente pensa nisso. E eu sei que essa rotina às vezes só fica clara quando alguém esfrega ela na sua cara. A gente fica tão focado nos problemas do dia a dia, nossos próprios problemas, que a gente precisa de alguém pra vir e apontar isso na nossa cara. O que a gente esquece é que a gente vive numa realidade ilusória, uma realidade viciada, e demora pra gente entender como a gente é consumido pelo consumismo, como nós somos ignorantes diante da ignorância, e como a gente tende ao irreal frente à realidade. E pra gente nos desvencilhar desses vícios do mundo real, surge a necessidade da gente olhar para outros mundos. Bom, e é assim que surgem as ficções. I think hard times are coming when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now and can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other ways of being, and even imagine some real grounds for hope. We will need writers who can remember freedom. When you think of the future, you try to make it as plausible as possible. Back in 1933, for instance, there were science fiction stories dealing with a world in which all the oil and coal had been burned up. Well, the youngsters who read that story in 1933, including myself, took it seriously. At least I did. And I said, my goodness, what happens if we do burn up all the oil and coal? That's the first time that ever occurred to me that this might be a problem. Mm-hmm. So that on and off, I worried about using up our fossil fuel supplies for the last 40 years. And most of the world, virtually all the world, has only started worrying about it a few months ago, you know? The title of my address is
if you find this world bad, you should see some of the others. Ou ficção é uma forma de narrativa que apresenta acontecimentos, personagens, lugares, histórias ou mundos que não existem na realidade. Ou seja, é fruto da imaginação de quem conta essa história. Embora sim, muitas vezes a gente se inspire em fatos ou experiências reais. Percebam que em nenhum momento eu disse que ficção é uma mentira, porque ficção não é apenas inventar coisas. Na verdade, a gente surge com essa nova realidade muitas vezes para entender a nossa própria realidade. Por isso, muitas obras fictícias utilizam de elementos históricos, elementos cotidianos, elementos científicos como ponto de partida, mas transformam ou exageram esses elementos. Porque quando se trata da nossa própria realidade, precisamos que as coisas sejam esfregadas na nossa cara. Porque, bom, simplesmente somos ignorantes. Por isso, criamos um mundo totalitário, fictício, para criticar a vigilância em massa, a manipulação de informação e o autoritarismo. Criamos uma epidemia de cegueira como metáfora da falta de empatia e solidariedade nas sociedades humanas. Criamos um mundo simulado para discutir alienação, manipulação, capitalismo e até a busca pela liberdade. Viajamos mais de 2000 anos no futuro para criar uma alegoria às disputas de poder, à exploração ambiental, à exploração de petróleo e o colonialismo. Ou vamos para uma galáxia muito, muito distante só para encontrar um regime autoritário que se assemelha muito aos estados fascistas e ao imperialismo romano. Vocês entendem que o trabalho da ficção vai muito além do próprio entretenimento. É uma análise sobre o mundo que nós vivemos, mesmo esse mundo ser um mundo fictício. É um tapa na cara pra gente aceitar aquilo que a gente não quer aceitar. Mas o que isso tudo tem a ver com Blade Runner, você me pergunta? Bom, porque assim como essas outras obras que eu acabei de citar, Blade Runner também faz um questionamento muito filosófico e muito importante pra nossa sociedade. Ele se aprofunda e questiona daquilo que nos torna humanos. No filme, que se passa em um mundo muito à frente do nosso, meio que ele se passa em 2019, mas é um futuro imaginado. Vemos esse futuro distópico da nossa própria realidade, muito mais tecnológica e caótica que a nossa. Neles, nós temos os replicantes, são androides biologicamente artificiais, que são praticamente indistinguíveis dos humanos normais. Foram criados para trabalhos perigosos, exploração em colônias espaciais e funções de serviço. Bom, apesar disso, eles também têm sentimentos, memórias, desejos e até medo da morte. O autor desse livro aqui, que deu origem ao filme de Blade Runner, esse aqui no caso é o livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o título original, mas quando foi pro filme foi chamado de Blade Runner Caçador de Androides. Quando descobriu dessa adaptação pros cinemas, assumiu uma postura meio cética, que bom, só se intensificou quando recebeu o roteiro inicial escrito por Robert Jeff. Eu não vou fazer piada do My Name Jeff, mas fica aí na sua cabeça, hein? Porém, ele começou a ver potencial quando observou os ambientes e os efeitos especiais do filme, afirmando que a experiência era como ver a sua própria mente projetada na tela. Philip diz que Blade Runner, o filme, era o seu maior fracasso, porém também o seu maior sucesso. Por mais que a história inicial não parecesse muito mais do que um simples caçador de recompensas indo atrás de um androide fugitivo, ver o seu mundo interior materializado diante dos seus olhos era simplesmente deslumbrante. Essa opinião controversa dele mudou muito depois que recebeu outro roteiro. Roteiro esse feito por David Peoples, onde afirmou ficar sem fôlego de tanta empolgação. Era essa, a sua obra em espírito transcrita para as telas. Em correspondência sobre o roteiro e cenas vistas, escreveu que Blade Runner não era apenas ficção científica e nem fantasia, mas um tipo de superrealismo tão árido, detalhado, autêntico e inacreditavelmente convincente que sua realidade cotidiana parecia pálida em comparação a ela. Aspas forte essa, né? E eu posso falar a verdade? Blade Runner realmente parece um universo mais vivo que o nosso. E eu não tô usando o adjetivo vivo como algo positivo, não. Algo pode parecer mais vivo e interessante, mas ser pior quando comparado com algo mais simples. E sabe por quê? Mesmo esse mundo sendo fictício, ele parece mais vivo e interessante que o nosso, porque aquilo não é nada além do nosso próprio universo, só com os pontos negativos acentuados, para deixar claro a crítica e as consequências dessa acentuação. E sinceramente, o mundo que é pior é sim mais interessante. Eu sei que é melhor viver num mundo perfeito, sem maldade, sem corrupção, sem malícia, mas me diga qual é a mais interessante, uma utopia ou uma distopia? E aqui nesse filme, vemos um pouco do egoísmo, do egocentrismo humano, já que os replicantes, esses androides usados para serviços perigosos fora da Terra, são tratados como descartáveis. São lixo, porém são seres que, se conseguirem consciência, serão muito perigosos. Por quê? Porque eles vão querer lutar pelos seus próprios direitos. Então talvez eles não sejam tão lixo e descartáveis como eles dizem. Mas você me fala, tudo bem eles serem meio descartáveis. São robôs, e eu concordaria com você se nesse filme os próprios robôs, esses androides, não fossem mais humanos do que muitos humanos que a gente vê por aí. Muitos humanos que a gente tem no próprio filme. Eu sei que isso pode soar estranho, já que, bom, eles mataram 26 pessoas na fuga espacial vindo pra Terra, mas me permita colocar a gente em outro cenário. Senhoras e senhores, me respondam uma coisa. Vocês se lembram do filme Django Livre? Vocês sabem quantas pessoas o Django matou nesse filme? Aproximadamente 26. E cada uma delas é mais deliciosa que a outra. É uma satisfação extrema cada tiro que sai daquela arma e atravessa o corpo daqueles racistas filhos da...
E por que a gente simpatiza tanto com o Django? Porque a gente entende a jornada dele, a gente entende as suas motivações, justificam os atos cometidos. Atos esses não tão desumanos quanto os que os escravistas obrigavam o Django a fazer. Agora você me fala, tudo bem, ele é um humano, o Django é um humano. Faz sentido ele sonhar por liberdade, por vingança. Mas no filme são só robôs, não são humanos de verdade. Mas me diga, quantas vezes nós, humanos, pra menosprezar o outro, limitamos a simples existência dele e o comparamos a um animal, desqualificamos a dor, o sentimento, o choro, a raiva, a razão, a humanidade? A resposta, meus amigos, muitas vezes. Os escravizados aqui no Brasil eram chamados de peças, de cabeças de gado, sendo reduzidos a unidades de comércio e não a seres humanos. Temos exemplos de propagandas escravistas norte-americanas que representam negros com traços simiescos, frequentemente comparando eles a macacos. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, descrevia os judeus como uma praga, uma infestação de ratos infiltrados na sociedade. Eles também foram comparados a vermes, piolhos, baratas e tudo quanto é coisa de ruim, panfletos e cartazes nazistas. Sepúlveda, eu acho assim que fala, um teólogo, filósofo e jurista da época da colonização americana, argumentava que os indígenas eram naturalmente escravos, comparáveis a macacos ou crianças, e que por isso os espanhóis tinham sim direito a dominá-los. Entendem que desmerecer alguém como não humano não passa de desculpa barata para justificar a dominação sobre eles. Esse lance dos androides reflete a forma como a nossa sociedades capitalistas e coloniais, historicamente exploram trabalhadores, escravos ou povos colonizados. Eles só existem para servir. E quando buscam o mínimo de autonomia, são caçados, perseguidos. Mas ok, esse lance do robô serve muito bem no âmbito da metáfora. Agora eu quero entrar no sentido um pouco mais filosófico da coisa. Já que se os replicantes sentem, sofrem, amam e temem a morte como a gente, por que eles não seriam humanos? Eu devo admitir que mesmo tendo dito tudo o que eu acabei de dizer, em um universo hipotético, eu também teria dificuldade de aceitar um androide como humano. E provavelmente você também. Daí que vem o questionamento. O que nos faz humanos? São as emoções? E se sim, como que a gente compara emoções? Supostamente, esses robôs, eles sentem amor. Sentem o mesmo amor que o nosso. Mas como é que eu vou saber que é o mesmo amor que o nosso? Porque escrever sentimentos é uma das coisas mais difíceis do mundo. Paixão, como borboletas no estômago. Susto, como gelo na espinha. Ansiedade, como um nó na garganta. E paz interior, como ter um coração leve. Até fazem sentido, mas não são parâmetros confiáveis para dizer se alguém é humano ou não. Parece que você está duvidando da sua própria alma. E se um cérebro cibernético pudesse gerar sua própria alma, criar uma alma sozinha? E se conseguisse, qual seria a importância de ser humano, então? Bom, há algumas décadas atrás, o poeta e escritor estadunidense James Whitcomb Riley disse uma frase para ilustrar um princípio de raciocínio lógico indutivo, onde ele fala: se eu vejo um pássaro que se parece com um pato, nada como um pato, e grada como um pato, então provavelmente é um pato. Então se eles têm pele, têm cabelo, olhos e músculos como o nosso, e com o tempo começam a desenvolver emoções genuínas, como amor, medo e empatia, por que não seriam humanos? E assim, será que a gente realmente é humano? Tô fugindo completamente do assunto, mas tem uma frase do Philip K. Dick que eu também gosto muito, onde ele fala que realidades falsas criarão humanos falsos, ou que humanos falsos gerarão realidades falsas e depois as venderão para outros humanos, transformando-os eventualmente em falsificações de si mesmos. E assim, alguém tem alguma dúvida de que a nossa realidade é completamente falsa? A gente se apega a personagens fictícios, endeusa figuras sociais manipuláveis e acredita em crenças inacreditáveis. Sim, a nossa realidade é falsa. Talvez todos nós sejamos humanos falsos, mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando para Blade Runner, eu quero falar daquela cena final, a cena do discurso de lágrimas na chuva. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Onde há um momento em que um replicante tem mais humanidade do que os próprios humanos, reconhecendo a beleza da vida, mesmo quando a sua está se esvaindo das suas mãos e condenada ao esquecimento. E por que mesmo depois dessa cena, eu tenho certeza
que nessa realidade de Blade Runner, eu também teria dificuldade de aceitar aquele indivíduo como um semelhante a mim. Por que eu tenho dificuldade de aceitar ele como ser humano? Eu vou até um pouco além e dizer que não é só uma forma de menosprezar a existência dele pra justificar a dominação humana sobre os androides. Não, eu não acredito que é só isso. Eu, na verdade, diria que nós somos preciosistas com aquilo que nos torna humanos. E, sinceramente, eu não nos julgo por isso. Ser humano é a maior dádiva de todas, porque estar aqui, sentir tudo que eu sinto, pode ser sim doloroso às vezes, mas é uma dádiva. Só de ter noção da minha própria existência, ter discernimento pra questionar o mundo ao meu redor, de poder experienciar a dor e a alegria, eu já me sinto mais completo. E é claro que esse discernimento também traz sentimentos ruins. O conhecimento e a noção de insignificância pode ser excruciante e trazer um sentimento de vazio extremo. Então em alguns momentos eu estarei completo, mas em outros eu estarei extremamente vazio, porque nós somos assim. Nós somos humanos, somos paradoxais, somos apaixonados, mas também somos céticos, somos confiantes, mas também inseguros, felizes, mas porra, a gente também é muito triste, cara. E não é à toa que somos seres tão interessantes. E lembra o que eu disse, que ser interessante não é necessariamente algo bom? Isso também se aplica aqui, porém eu não acho, eu não só acho, eu tenho certeza que mesmo não sendo sinônimo de algo bom, tem muita coisa boa no mundo ainda. Fazendo um vídeo assim, falando sobre distopias, eu podia terminar assim como qualquer uma delas costuma terminar, com um final dramático e pessimista, ainda mais vendo o que tá acontecendo no nosso dia a dia, vendo notícias horríveis e perturbadoras que tiram um pouco da nossa fé na humanidade. Teve o cara que cortou as 4 patas do cavalo, o lance da sexualização de menores de idade nas redes sociais, teve o cara que matou um gari e foi treinar na academia, e isso aconteceu onde eu moro. Cara, eu sei, isso bota a gente a pensar, faz a gente ter um choque de realidade com a nossa própria humanidade, né? Mas se eu simplesmente aceitasse isso, aceitasse que não existem pessoas boas no mundo, que não existem motivos bons pra viver, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. Eu não seria professor, eu não teria amigos, família, eu não seria eu mesmo. Eu seria uma pessoa amarga, uma pessoa desacreditada. E até parte do problema. Tem tantas coisas boas por aí, coisas que tornam a vida um pouco mais prazerosa da gente viver. A gente tem chocolate, tem sorvete, a gente tem Chaves, temos a aurora boreal, temos cinema, temos estrelas cadentes, temos o pôr do sol, o Manuel Gomes, o Senhor Caneta Azul, temos churros, temos o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos cachorros, gatos, temos fotos Polaroid, temos RPG de mesa, temos praia, a gente tem gente grande, o Homem-Aranha, capivara, aspirador de pó, air fryer, Bob Esponja, palhaços, ONGs de animais, veterinários, temos pizza, irmãos à obra e tantas outras coisas pelas quais vale a pena viver. As coisas às vezes não são tão ruins quanto parecem. Então eu te convido a relembrar aquela frase que eu falei no início do vídeo. Até porque se você acha esse mundo ruim, deveria haver alguns outros.